Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 5 de agosto de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o corpo unificado de Cristo. É claro que esse é o tema geral da nossa lição dessa semana, o qual vamos introduzir hoje e vamos desdobrar durante toda essa mesma semana. Essa é a lição de número 7 do nosso trimestre e o texto que servirá como base para o nosso estudo encontra-se na carta aos Efésios, no capítulo 4, versos 11 e 12, que diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais aqui no estudo da lição de hoje, eu gostaria de desafiá-lo a orar junto comigo. Todos os dias recebemos uma grande quantidade de pedidos de oração, louvado seja Deus por isso. Temos orado pelas pessoas que têm nos enviado aqui os seus pedidos e a nossa grande alegria de poder ver outros dos nossos irmãos e irmãs que têm dedicado algum tempo para poder orar especificamente por algumas das pessoas que têm enviado aqui os seus pedidos. Quero desafiá-lo nesse momento para poder orar comigo. Obrigado, Pai, porque através do estudo da Tua Palavra compreendemos o grande amor que o Senhor tem por nós. Tendo como base nesse amor e entendendo que há tempo para tudo embaixo do sol, sabemos que também existe um tempo para que o Senhor responda às nossas orações. Suplicamos que o Senhor nos ajude a poder entender esse mesmo tempo. Colocamos nossa vida em Tuas mãos e pedimos que cada pedido que foi aqui mencionado, os demais que estão no coração dos seus filhos, sejam respondidos de acordo com a Tua vontade. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, pedindo também que Teu Espírito nos ajude a entender aquilo que vamos estudar hoje. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando pensamos sobre o tema da igreja, algumas pessoas têm muita dificuldade com essa mesma temática, e principalmente porque quando fazemos uma análise da nossa sociedade nesse tempo, encontramos muitas pessoas que acreditam em Deus, mas que se estabelecem diante da sociedade como pessoas que não acreditam na instituição, não acreditam na igreja. Por que isso tem acontecido? Há uma série de fatores, é claro. A nossa sociedade pós-moderna tem uma dificuldade muito grande com as instituições e principalmente com as questões de hierarquia. E dentro do contexto da igreja nós encontramos lideranças, nós encontramos pessoas que foram e que são escolhidas para poder dirigir os diversos serviços litúrgicos da igreja e ao mesmo tempo a própria missão da igreja. Na perspectiva divina, a igreja ela é perfeita. O plano que foi estabelecido para que a igreja pudesse ser fundada foi feito pelo próprio Deus. Entretanto, a execução desse plano, ela é humana. E na perspectiva humana, às vezes encontramos alguns desmandos, encontramos pessoas que fazem o que não deveriam fazer, que dão um mau testemunho, e esse tipo de situação acaba alimentando em muitas pessoas o espírito de que eu não preciso da igreja para nada. E aí vão para a Bíblia, pegam alguns textos, e a Bíblia com certeza ela vai trabalhar a ideia de que a salvação é pela graça mediante a fé, não vem de obras para que nenhum de nós possa se gloriar. O próprio Paulo fala a respeito disso. Ao mesmo tempo, a Bíblia menciona que somos salvos única e exclusivamente por Cristo Jesus. A igreja não é capaz de nos salvar. Então eles dizem, eu não sou salvo pela igreja, então eu não preciso da igreja para nada. É interessante que a Bíblia vai trabalhar a ideia de que a salvação ela vem exclusivamente de Cristo Jesus. Quando o pecador entende a proposta de Cristo, se entrega a ele recebe a salvação. Mas uma vez que o indivíduo é salvo, o Senhor Jesus sabe que, como pecadores, nós somos muito instáveis e que em determinado momento nós estamos totalmente consagrados a Deus e no momento seguinte podemos passar por situações, por problemas, por dificuldades e podemos até mesmo abandonar o caminho do Senhor. Algum de nós poderia dizer que essa não é a nossa história. Em determinado momento estamos lendo a Bíblia, orando, focados em Deus, mas em outros momentos
os desejos da carne acabam falando mais alto e quando percebemos já fizemos o que não devíamos. Quantas pessoas no meio do caminho, quando estão até mesmo tentando seguir a Cristo Jesus, acabam se afastando desse mesmo caminho. A Bíblia vai trabalhar a ideia de que o Senhor Deus, Ele nos ama. E em seu amor, Ele entendeu que para podermos permanecer no seu caminho, precisávamos de uma dimensão coletiva. Nessa dimensão coletiva, cada indivíduo que teve um encontro com Cristo Jesus, que acabou sendo alcançado por sua graça, que foi salvo pela graça mediante a fé, estabeleceu uma fé sólida em Cristo Jesus, foi completamente salvo, perfeito. Mas a história não termina aqui. Uma vez que o indivíduo foi salvo pela graça mediante a fé, o que é que se espera dele? Se espera que esse mesmo indivíduo, agora, ele permaneça no caminho do Senhor. E para permanecer, tem momentos em que a gente está bem espiritualmente. Tem momentos que nós estamos mal espiritualmente. Então, uns vão ajudando os outros. E todos continuam no mesmo processo de busca, com a ajuda um do outro. Uma das imagens que são muito utilizadas por boa parte dos pregadores cristãos para tentar explicar isso é a imagem do carvão. Você pode pegar um carvão que ele está apagado. Você pega esse carvão e coloca no meio de brasas, que são nada mais nada menos do que carvões que estão incandescentes, que estão pegando fogo. Em pouco tempo, aquele carvão também se transforma em brasa. Mas o contrário também é verdade. Às vezes você pega uma brasa viva e tira da presença das outras, em pouco tempo ela se apaga e se transforma apenas num carvão. Portanto, na perspectiva bíblica, nós somos chamados para um comprometimento com Deus. E nessa caminhada de compromisso com Deus, precisamos uns dos outros. Mas não apenas isso. Essa é apenas uma dimensão da igreja. A segunda dimensão é que Deus está em missão. Eu gosto muito de um texto do livro Atos dos Apóstolos, onde Ellen White vai mencionar que o Senhor Deus estava em missão desde o momento em que o pecado chegou aqui no nosso planeta. E por causa da missão, ele estabeleceu uma igreja. Algumas pessoas acham que a igreja foi estabelecida porque o Senhor Jesus tinha que ir ao céu para poder resolver um monte de coisa. Ele falou, o que eu vou fazer com esse pessoal aqui embaixo agora? Deixa eu pensar. Ah, já sei, vou dar um negócio para eles poderem fazer, para eles ficarem entretidos enquanto eu vou, resolvo o que tem que resolver e volto. Não, a igreja não foi estabelecida por isso. O Senhor Deus está em missão desde que o pecado entrou aqui no planeta. E para que a missão possa ser cumprida, e ao mesmo tempo o pecador que foi salvo pela graça mediante a fé tem a possibilidade de experimentar o mesmo amor e preocupação pelo seu próximo, pelo seu semelhante, para que o seu próximo, o seu semelhante também experimente o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, nós somos chamados a colaborar com ele na missão. E para isso, nós somos chamados a fazer parte de um corpo, a igreja. A igreja foi estabelecida apenas com um propósito, diz a Sra. White, nesse mesmo livro, a introdução do livro Atos dos Apóstolos. Ela diz, foi por causa da missão. Para isso ela foi estabelecida. E quando a igreja não está cumprindo a sua missão, ela está em franco, ela menciona em franca oposição ao plano de Deus. Agora, para podermos cumprir a missão, vamos pegar agora aquilo que tem sido mencionado, que a gente tem estudado aqui na carta aos Efésios. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, ele vai dizer que o Senhor Deus, ele nos chamou, ele nos salvou, ele pensou em nós mesmo antes que soubéssemos dele, ele nos fez o seu corpo. E através desse corpo, Deus continua, Cristo Jesus continua agindo e falando. Quando estamos juntos em coletividade, somos o corpo de Cristo. E esse corpo, através desse corpo, Cristo Jesus continua agindo e continua falando. Por isso, precisamos nos lembrar exatamente disso. Nós fazemos parte desse corpo. O apóstolo Paulo, em vários momentos, ele vai usar essa mesma metáfora. Lá em Efésios capítulo 4, versos 1 a 16, ele vai falar sobre isso. Romanos capítulo 12, versos 3 a 8, 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 a 31, em todas elas, ele vai usar a mesma metáfora.
nós somos, como igreja, somos o corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função específica, cada um de nós tem uma importância dentro desse corpo. Alguns desenvolverão um ministério, um trabalho, outros desenvolverão outro. Com que propósito? A edificação do corpo de Cristo, que é a própria igreja, e ao mesmo tempo a expansão do reino de Deus. Deus está em missão. Como nós nos unimos a Ele? Fazendo parte do seu corpo. Nessa semana nós teremos a oportunidade de poder entender essa mesma ideia. O último parágrafo do nosso guia de estudos diz assim: a metáfora paulina de um corpo saudável e unificado nos ajuda a entender o objetivo de Deus para nós, sermos parte de uma igreja frutífera, unida em Cristo. Como isso pode acontecer na nossa história? É o que nós teremos a oportunidade de poder estudar nessa semana. Continua com a gente porque vai valer a pena. Eu estudo a lição. E você?